Queridos, podemos assentar. Tenho que agradecer a oportunidade. Eu estava dando aula hoje de manhã na escola dominical, na classe da Família Feliz, e mencionei aos irmãos que eu havia falado um tempo atrás sobre o trecho e o texto que nós iremos falar hoje. E coincidiu que o culto inteiro falou dessa graça maravilhosa aqui cantada e confirmando ainda a palavra que nós queremos transmitir aos irmãos, que Deus já falou aos nossos corações e que já visitou algumas pessoas através desta palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia no texto áureo da Bíblia. Se você não sabe qual é o texto áureo da Bíblia, eu te dou outra dica. É o primeiro versículo que você apresenta ao pecador. E se você não sabe qual é o primeiro versículo que você apresenta ao pecador, meu irmão, eu te apresento Jesus para você se converter. João 3,16. Quem achou aí João 3,16, diga amém. Quem não achou diz misericórdia mesmo. Você está precisando. João 3,16 é um clássico. E diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lê comigo ele, por favor, todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Agora vamos aprender o que esse texto quer dizer para nós. Irmãos, este texto e esta notícia é o maior escândalo das Escrituras. O maior escândalo. É a notícia mais escandalosa das Escrituras. Aí você me diz, Júnior, por que esse texto é a notícia mais escandalosa das Escrituras? João, ele escreve o seu evangelho 6 décadas depois dos fatos ocorridos com Jesus. É a década de 90 depois de Cristo. Ele é o último evangelho a ser escrito. João já não é mais aquele menino pequeno. João já é um velho, e bem velho, que já tinha passado muita coisa já. Um imperador tinha pego João com 75 anos de idade, levantado e colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Tirado João e dito, João nega. João, aquele corpo velho, não tinha uma marca de queimadura, porque Deus o protegera. João já tinha passado pelas agruras da ilha de Patmos. Estava já velho, já tinha visto tanta coisa. Já havia circulando por aí o evangelho de Marcos, o mais antigo evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito. Já circulava por aí o evangelho de Mateus. Já andava circulando por aí o evangelho do companheiro de Paulo, Lucas, o médico. Porém, João não tinha escrito ainda. Ei, João, você não vai escrever seu evangelho? Você não vai escrever o que aconteceu? Aí João resolve escrever. 6 décadas depois de ter passado todos os casos que tinham acontecido. Aí você vê algo diferente em João. Porque Mateus escreve para judeus e apresenta Jesus como Messias. Você vê genealogia em Mateus, já de cara. Mateus é extremamente judaico. E mostra para os judeus Jesus como Messias. Marcos escreve para os romanos e mostra um Jesus que trabalha. Um Jesus que é a personificação do servo sofredor, daquele que faz as coisas com a mão. Marcos poderia ser classificado como curto e grosso, rápido. Jesus sempre está em movimento no livro de Marcos. Em Lucas, o médico sábio, que escreve um grego tão erudito, escreve para os gregos, apresentando um Jesus sábio. Porque você vê quantas parábolas existem em Lucas. E o quanto Lucas escreve bem.
ao ponto de não terminar em Lucas, escrever Atos também. E de repente, o que falta então para João relatar? E João escreve o seu evangelho. Só que João não apresenta Jesus como Messias. Não apresenta Jesus como servo sofredor. Não apresenta Jesus como sábio. João apresenta Jesus como Deus. E aí é que está o escândalo. É um escândalo porque João diz claramente, sabe aquele Deus do Antigo Testamento? É meu Jesus. Já fazia muitos anos que ele não colocava a cabeça no peito de Jesus. Mas ele sabia quem era o Jesus que ele servia. Então ele resolve apresentar e escreve o seu evangelho mostrando Jesus como Deus. Isso é um escândalo para todo mundo na época. João começa o seu evangelho do mesmo jeito que Gênesis começa o seu escrito. No princípio. O hebraico usa Bereshit, o grego usa Enarre, mas de todo jeito é a mesma tradução. No princípio, no começo, antes de todas as coisas. Gênesis diz que Deus estava no princípio. No princípio, criou Deus do nada. Transformou, trouxe todas as coisas à existência. João diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Sabe aquele Deus que se fala do Gênesis? É o Jesus que eu vos apresento hoje. É isso que João está dizendo, e isso é um escândalo. Principalmente no lugar onde ele está escrevendo. Porque João está em Éfeso, na Turquia. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. Capital da Ásia Menor. Éfeso era tão grande que uma das 7 maravilhas do mundo estava lá. O templo de Diana. Quem se lembra? Quando gritam para Paulo, grande é a Diana dos Efésios. Quanta dificuldade Paulo tem para pregar naquele lugar, cercado de idolatria, cercado de estátuas por tudo quanto é lado, havendo o politeísmo todo cheio, numa época em que os imperadores diziam na cara dura, eu sou o filho de Deus, eu sou a representação de Deus na terra. Pois vem João e diz, não, só tem um Deus. E esse é o meu Deus, o Jesus que eu conheço. No princípio, ele já estava. No princípio, tudo que foi feito se fez por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que ousadia, no meio da idolatria, no meio do politeísmo, no meio de inúmeros templos, diante de uma das maiores cidades do mundo, com o maior templo no mundo construído, ele diz, estes deuses não valem nada, meu Deus é o único Deus. E isso é um escândalo. João não cita a transfiguração, João nem cita parábolas. A única coisa que João faz é citar 7 milagres que provam que Jesus é Deus. No seu capítulo 20, versículo 31, ele manifesta todo o propósito do livro. Mas estes sinais foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. Ele não fala da tentação de Jesus, ele não cita a transfiguração, ele só cita estes milagres. Quando ele começa o seu Evangelho no capítulo 1, ele já apresenta o tamanho do seu Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele fala de um Deus que é o doador da vida, que é quem faz tudo. Um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas com a força da sua palavra. E ele apresenta Jesus. No capítulo 2, Jesus aparece já fazendo um milagre.
já mostrando que é Deus. Por que, Júnior, Jesus já mostra que é Deus no primeiro milagre? Porque, primeiro, faz o milagre numa região que ninguém gostava. A Judéia brigava direto com a Galileia. Galileia era desprezada pelos judeus. Era a periferia. Mas Jesus vai para Galileia, em Caná. Chega na Galileia, ele faz um milagre numa festa. Peraí, festa? Como assim? Isso é um escândalo. O primeiro milagre de Jesus vai ser numa festa? Que escândalo é esse? Isso, numa festa. E o que mais? Ele muda a matéria. Como assim? As moléculas da água e as moléculas do vinho são totalmente diferentes. Precisa criar a molécula do nada. Quem é que cria do nada? Deus. O que Jesus faz? Transforma a água em vinho. E o vinho é melhor que a água. Sabe o que é isso? Jesus provando que é Deus. E João apresenta esse Jesus assim, já fazendo festa. E provando que é Deus, manipulando a matéria do nada. Ainda no capítulo 2, ele faz algo radical. Ele invade o templo e expulsa os cambistas do templo. Irmãos. O povo judeu, quando estava no cativeiro na Babilônia, eles ouviam falar da promessa de um Messias. E a promessa do Messias dizia que ele purificaria o templo como fez Josias. Ele entraria no templo e purificaria o templo e restauraria o culto judaico. Pois durante o período de Herodes, nunca o templo foi tão corrupto. Pois no período em que Herodes construiu aquele monumento, nunca o templo foi tão corrupto. Aí chega Jesus e cumpre aquilo que está escrito no Salmo 69. O zelo do Senhor o consumiu. Ele entra dentro do templo e todo mundo, os mais velhos, que tinham ouvido contar as histórias do cativeiro babilônico, veem Jesus invadindo o templo e tomando conta. Por quê? Porque ele é o Messias, o templo é dele. Ele é a representação do que o templo veio mostrar. Portanto, ele diz, saiam daqui. A minha casa, olha o termo de posse, a minha casa será chamada casa de oração. A casa é minha, é eu que pertenço aqui, isso aqui tudo é meu, o templo é meu porque eu sou o Deus do templo. E isso é um escândalo. No capítulo 3, Jesus se encontra com um mestre, Nicodemos. E Nicodemos é o decano, é o príncipe, é o suprassumo, o cara mais importante dentre os fariseus. Então ele não pode se encontrar com Jesus abertamente. Ele tem medo disso, do quanto isso pode atingir a sua reputação. E ele vai se encontrar com Jesus de noite. Jesus é curto e grosso. Chega diante de Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos fica com aquele ponto de interrogação na cabeça. Como assim? Espera aí, não estou entendendo. Se você não nascer da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. Mas como assim, Jesus? De novo, isso é um escândalo. Como assim? Olha, você precisa aprender, Nicodemos. E aí Jesus apresenta o evangelho para Nicodemos. Porque o texto que nós lemos é conhecido como o mini-evangelho. E aí eu quero que você decore isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu quero chamar sua atenção para isso. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo. E aí eu pergunto, por que Deus amou o mundo? O que nós tínhamos para Ele amar? Quem somos nós para Ele amar? O que você fez para Ele amar? Por que Deus amou o mundo? O mundo, desde o começo, é corrupto. Adão traiu Deus. Deus constrói o jardim, forma o mundo, a coisa mais linda. Vem Adão e o nega, vira as costas. Deus cria Adão para ser corregente do mundo, para governar. Vem Adão e nega.
Eva escuta a serpente dizendo que Deus tinha mentido e nem desmascara a serpente, acredita. E até hoje a serpente está dizendo que Deus não disse aquilo que Deus disse. E tem gente que ainda acredita. Ah, mas Deus disse, serpente, que se nós comermos, nós vamos morrer. O que a serpente fala? Gênesis 3. O que a serpente fala? Não, de modo algum morrereis. O que a serpente está dizendo? Não, Deus está errado. Deus mentiu para vocês. Deus enganou vocês. E o que faz Eva? Acredita na serpente. E tem gente acreditando na serpente até hoje. Até hoje. Tem gente dizendo que Deus não disse aquilo que Deus disse. Mas Jesus é quem disse que os céus e terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Nós, desde o começo, perdemos esta graça. E o que nós fazemos, então, para que Deus nos ame? Por que Deus amou o mundo? Já se perguntou isso? Por que Deus amou o mundo? Não há motivos algum, não há motivo algum para Deus amar o mundo. Nada. Absolutamente nada. Então, por que Deus amou o mundo? O Amarildo já cantou a resposta. Fez spoiler da pregação. Graça. Porque Ele quis. Deus amou o mundo porque Ele quis amar o mundo. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor não é algo que nasce num arrepio de pele. Amor é uma conduta diária, uma prática de vida. Deus decidiu amar. E quem Ele amou? Eu e você. Ele nos amou, sem motivo para amar. Você não fez nada de bom na vida para que Deus nos amasse. Mas mesmo assim, Ele te amou. Você não entendeu isso não, gente. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Antigamente eles pegavam o leproso, que era cometido de hanseníase e que apodrecia todo por dentro, e enrolava em panos. Quando o pus tomava conta de todo o pano, eles desenrolavam o leproso, jogava aquele trapo fora e enrolava com um trapo novo. Porque não tinha ainda cura para a hanseníase, ainda não tinha cura para a lepra. É a isso que é comparado a nossa justiça. As obras de nossa justiça são como aqueles trapos cheios de pus jogado fora. Não servem para nada. Então por que Deus amou o mundo? Porque a graça dele se manifesta e se renova todos os dias na minha e na sua vida. Deus decidiu amar o mundo. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Você sabe isso? Inimigo de Deus. O título nem para o diabo é dado assim na Bíblia. Porque o diabo é nosso adversário. O diabo não faz frente a Deus. O diabo não pode atrapalhar o plano de Deus. O diabo é nosso adversário. Pedro diz isso. Porque o diabo, vosso, não de Deus, vosso adversário. Quem é o adversário de Deus? Eu e você. Romanos 5,10. Nós éramos inimigos. A palavra é dura. Inimigos de Deus. Mas o que fez Deus? Estende graça e transforma inimizade em amizade. É Deus quem nos reconcilia com Ele por meio de seu Filho. Por quê? Porque Deus amou o mundo. E por que Deus amou o mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como assim? De tal maneira. Aqui compararemos o amor de Deus. Aqui. Como fazemos para comparar o amor de Deus? Como comparamos o infinito? Como pesamos aquilo que não pode ser pesado? Eu fiz um desafio hoje para na escola bíblica. Eu disse, olha, se tivesse um formigueiro lá no cantinho da igreja, um monte de formiga indo para um buraco. E aí alguém dissesse para você, eu tenho o poder
de fazer com que essas formigas não vão para o buraco. Eu vou transformar você numa formiga, você vai ficar de frente do buraco e vai cair no buraco. As outras formigas vão ver você caindo no buraco e morrendo, e assim vão virar e não vão mais cair no buraco. Topa? Claro que todo mundo disse, óbvio que não. Pois foi exatamente o que Deus fez. O Deus que mede os céus a palmos, que reúne todas as águas na concha de sua mão, que pesa todos os montes do mundo, resolveu vir no corpo de uma criança. Isso é um escândalo. Um autor americano chamado Max Lucado, ele faz uma brincadeira com isso. Ele diz, imagina só como deveria ser no céu. Ei, ô Miguel, chega aí. Tô sabendo que Deus vai descer. Que história é essa? Miguel dizendo, é verdade. Pergunta pro Gabriel, ele tá sabendo. Como assim, Gabriel? Ele vai descer. E eu vou dar notícia ainda, para uma menina de 15 anos que ela vai gerar Deus na barriga. Como assim? Isso é loucura? Um anjo falando pro outro. Não, isso é absurdo. Deus, o Deus de todo o universo. Você já viu o tamanho do universo, gente? Já imaginou? Já assistiu um vídeo? Procura no YouTube. O tamanho do universo. O Deus de todo o universo, num minúsculo planeta, numa região pobre desse planeta, no meio de uma estrebaria, dentro de um estábulo praticamente, numa casinha pobre, ele vai nascer como um ser humano frágil, que nem consegue nascer, levantar e sair correndo. Ele vai nascer como um ser humano frágil. Ele vai ser cuidado por outros seres humanos? Vai. Ele vai ser criado, ter profissão por outros seres humanos? Vai. Isso é um escândalo. É um absurdo isso. Pois é. Isso vai acontecer. Por que Deus fez isso? Um anjo pergunta para o outro. Por que Deus está pensando em fazer isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque esse amor é incomparável e não pode ser explicado. Porque se fosse explicado não era loucura. Mas a palavra de Deus diz que a pregação do evangelho é loucura para os que não creem. Porque como você explica que o Deus do universo veio no corpo de uma criança para redimir toda a humanidade? Isso é loucura. A Bíblia diz em Filipenses 2, 6 a 11, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem ainda, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus, isso tem consequência. Porém Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio por amar a mim e a você. É isso, Júnior? O amor de Deus é tão grande assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu o que tinha de melhor dele. Ele se deu inteiramente por você. E aí você fica regulando um pouquinho de você para ele. Ele deu tudo para você. Tem gente que diz assim, e eu vou entrar numa polêmica. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, meu filho. O melhor de Deus já veio. Deus vai continuar fazendo tudo de melhor para você. Mas o melhor que Ele podia fazer por você, Ele já fez. Entregou seu Filho para morrer numa cruz, sem você merecer nada. Sem você merecer sequer a sua própria vida. Ele deu a vida dele para que você tivesse vida. Por quê, Júnior? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Para todo mundo. Isso significa
que muitas vezes, aquele que a gente despreza, aquele que a gente diz, não, esse não merece o céu, Jesus morreu por ele. Digo mais, Jesus nasceu por ele, viveu por ele, morreu por ele, ressuscitou por ele, ascendeu no céu por ele. Quem inaugurou o céu? Quem foi o primeiro a inaugurar a igreja? Um ladrão na cruz, que não teve tempo nem de sequer de ser batizado. Não foi para a igreja, não colocou gravata, não pregou no púlpito, nem foi para a escola dominical. Mas ouviu de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Quem inaugurou a igreja foi um ladrão que não merecia, passou a vida inteira pecando. Mas no último minuto, viu que quem estava do lado dele não estava pagando preço por nada, não tinha cometido nada, mas com sangue inocente estava redimindo todo mundo. O que ele faz? Conversão. Senhor, olha só como ele começa. Senhor, meu Senhor, lembra de mim quando